Em meio às denúncias contra o presidente Michel Temer, o Brasil vive hoje um terremoto político. A denúncia tem potencial para implodir o governo que surgiu após o afastamento de Dilma Rousseff. É sobre isso que conversamos agora com o professor da FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom, boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aqui no seu jornal. Boa noite, agradeço o convite. Professor, a partir do que aconteceu, enfim, hoje, se pode dizer que o governo tem condições de continuar? O que acontece a partir desta denúncia? Bom, o que, em primeiro lugar, fica evidente é que, além de corrupto, Temer e Aécio são incompetentes, né? Porque a gente está no meio do furacão da Lava Jato e, ainda assim, eles insistiram com propinas, o que demonstra como, de fato, eles não só tomavam conta do Estado brasileiro, como também de parte dos meios de comunicação que até agora acobertaram outros tantos casos envolvendo esses dois indivíduos. Bom, acho que a consequência disso agora é uma absoluta ingovernabilidade. O Temer, que foi o mesmo, digamos assim, mentor das reformas trabalhistas, da educação, também da Previdência, ele deu um tiro no próprio pé. Aparentemente, nenhum desses projetos será aprovado, né? Todos os partidos que antes apoiavam o PMDB e o governo do Temer estão literalmente deixando o governo, né? Bom, durante o pronunciamento, não sei se o senhor acompanhou na tarde desta quinta-feira, Temer disse que não vai renunciar. Diante da gravidade do caso, o senhor acha que as consequências jurídicas imediatas, como ficar sem o foro privilegiado, teriam pesado para ele não renunciar? Claro, né? Ele está se protegendo, né? Mas acredito que até amanhã ele estará sozinho no palácio, né? Então, um dos motivos seria esse. Então, sim, não há governabilidade mais possível, né? Agora, acredito que os próximos passos vão depender muito mais da população, saindo às ruas, exigindo a renúncia e, aparentemente, vai ser inevitável que isso ocorra, né? Que já começou, né? Hoje. Sim. Agora, o que espanta é esse pessoal que no ano passado estava batendo panela e agora se silenciou, né? Mas já está muito evidente que era um golpe, né? Uma coisa que muitos intelectuais, professores já estavam advertindo faz tempo. E parte da população não aceitava essa tese. Agora já está absolutamente evidenciado. Foi um golpe. Bom, professor, a oposição e até aliados do governo Temer defendem o afastamento dele e a realização de eleições diretas já. A eventual saída dele levaria às eleições diretas ou indiretas? Qual que é o cenário provável neste caso? Muita gente tem dúvida, Enfim, né? Sobre isso. Logo após o cumprimento da primeira metade do mandato, que são de 4 anos, caso um presidente renuncie ou haja uma vacância, né, as eleições são indiretas feitas pelo Congresso. E as opções também não são muito boas, né? Então, a gente não pode se iludir também com o fato de que, saindo o Temer, chegará um salvador da pátria, né? A gente não pode esquecer que foi esse mesmo Congresso que, de uma maneira esmagadora, retirou a Dilma Rousseff da presidência da República, né? Me parece que o mais razoável, o sensato, é que um decreto ou uma lei de caráter urgente seja aprovada para que se convoquem eleições diretas, a fim de que a população possa eleger de fato um representante. E, professor, podemos dizer que as delações da JBS contra Michel Temer e Aécio Neves, eles configuram um dos capítulos mais escabrosos da história da política brasileira? Sem dúvida, né? Foi um caso vergonhoso de um flagrante, né? São criminosos, não há possibilidade nenhuma de contestação desses dois indivíduos, né? Então há uma urgência de que eles se retirem do poder. Eu acho que o discurso do Temer hoje foi um discurso insano, talvez faltou uma sobriedade na própria fala dele, e o mínimo que se esperava dele era uma renúncia. Tá certo. E o senhor acredita que o judiciário ele vai aprovar a delação do dono da JBS? Claro que vai, né? Já há todos os indícios que sim, né? Pelo próprio Fachin. E se o STF, né, não aprovar também, me parece que o próprio STF pode se comprometer gravemente com todo esse processo. Gostaria que o senhor fizesse uma breve análise, né, sobre o desdobramento desde o ocorrido de ontem até hoje. Bom, o que se viu, né, foi de fato primeiro uma denúncia que surgiu no jornal do Globo, né? Imediatamente as redes sociais distribuíram as informações, compartilharam. O Temer só veio a se pronunciar na tarde de hoje, né? Ainda também afirmando que não teve acesso nem aos textos, né? Muito menos ao vídeo.
E muito dessa recusa do Temer se deve ao fato dele não ter tido acesso ao próprio conteúdo. Mas, com certeza, no mínimo, ele deve estar pensando em mudar de ideia, né? Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Então, talvez se eu pudesse fazer uma aposta, acho que em política a gente não pode fazer muitas apostas também, né? Mas me parece que ele não tem muita vida longa no governo, né? Talvez o mais sensato seja renunciar já amanhã mesmo. Perfeito. Bom, professor, obrigado aqui pela sua participação no seu jornal. Eu que agradeço. Até logo.